Aleluia, glória a Deus. Senhor é bom? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Senta um pouco, amados. A graça e a paz, sejam todos bem-vindos. Aleluia, o Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Aleluia, sabe, irmãos, nós precisamos entender de que o inimigo, ele não está satisfeito com aquilo que nós estamos fazendo. Mas nessa noite, ele não vai atrapalhar. Ele não vai impedir aquilo que nós temos para celebrar aqui nessa noite, amém? Aleluia, então eu queria que você mesmo fosse agora um daqueles que se posicionasse na palavra do Senhor, naquilo que o Senhor já diz na sua palavra. Enquanto nós estávamos adorando aqui, me veio pelo Espírito o que o próprio Jesus disse, que no nome dele nós expulsaríamos demônios. E se há alguma coisa nesse lugar aqui hoje, tentando impedir do culto ao Senhor acontecer nesse lugar, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus. Eu declaro falido toda tentativa de impedir o culto do Senhor acontecer aqui nessa noite. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Não é um som parando, não é nada disso que vai nos impedir de celebrarmos ao Senhor. E se tem alguma coisa que entrou aqui hoje de invasão, tentando achar um lugar para atrapalhar, nesse lugar ele não pode permanecer, porque a unção do Senhor que está aqui nesse lugar vai despedaçar todo jugo, vai despedaçar todo jugo. A palavra do Senhor diz que esses sinais acompanhariam aqueles que criam. Então eu creio, e eu, como pastor dessa igreja, eu não aceito nada que venha atrapalhar os planos do Senhor nesse lugar. O Senhor diz que se nós tivesse que impor as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. E se bebesse alguma coisa mortífera, não nos causaria dano algum, pois nessa verdade nós nos permanecemos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Nós te damos graças, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Aleluia. Tem algum aniversariante da semana aqui nesse lugar? Tem alguém que completou idade nova durante esses dias? Se não, nós vamos já partir para a palavra. Eu não quero nem me deter muito aqui hoje, dando as boas-vindas a você, mas vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu queria que você gerasse expectativa mesmo no seu coração. Sabe, irmãos, nós sabemos porque sabemos a quem nós servimos, ao Deus que nós cremos. Amém? Você está preparado para experimentar algo novo do Senhor aqui hoje? Aleluia, não se limita, irmãos, o som não funcionou, amém? Como deveria, mas não é isso que vai nos impedir. Nós temos uma voz. Paulo estava numa prisão, ele disse: eu estou preso, mas a palavra não está presa, e a palavra do Senhor será pregada assim nesse lugar. O diabo que se estrebuche, o diabo que se retire desse lugar, em nome de Jesus, agora, em nome de Jesus. Orlando, já quero chamar você para cá, em nome de Jesus, aleluia. Obrigado, Pai. Levante suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração, Pai, para receber a Tua palavra nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida do Teu ministro. Obrigado, Senhor, pelo Senhor usando ele hoje poderosamente, pois nós sabemos que nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Nós somos dependentes da Tua unção, nós somos dependentes do Teu poder, e nada vai impedir da palavra do Senhor ser ministrada nesse lugar, em nome de Jesus, amém, aleluia. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão me ouvindo aí? Qualquer coisa nós tira o microfone, faz um círculo, mas nada vai impedir o agir de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito e Ele vai continuar fazendo. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo de número 11. A partir do versículo 24.
Aleluia. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade no nosso meio. Aleluia. Você chegou lá? Hebreus capítulo 11, versículo 24, a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da mulher de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou o sofrimento com Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Amém? Vamos fazer essa leitura juntos? Hebreus 11, versículo 24 a seguir, repita comigo. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da mulher de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Repita comigo, a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Aleluia! Nós observamos, meus irmãos, o autor aos Hebreus, no capítulo 11, ele vai trazer aqui exemplos de fé tirado do Antigo Testamento. E um dos grandes exemplos a qual é citado, um deles aqui é Moisés. Moisés, ele é um grande líder. Acredito que a maioria aqui conhece a história de Moisés. Este homem, ele vai se tornar um grande líder, um grande libertador, um legislador ali em Israel. Mas nós precisamos nessa noite observar quem é esse jovem, esse homem por nome Moisés. O Hebreus, ele vai dizer que ele vai recusar ser chamado filho da filha de Faraó. Mas existe todo um contexto aqui pela qual ele vai recusar isso aqui. E isso é algo extraordinário, porque nós sabemos que Moisés, ele vai nascer, quem sabe, no pensamento das pessoas em uma época completamente inadequada. Quem sabe no pensamento das pessoas em uma época não muito favorecida. Porque quando esse homem, esse menino que vão colocar o nome de Moisés, vai nascer, ele nasce em uma época a qual toda a família, a casa dele, estava sendo escrava no Egito. E enquanto eles são escravos ali, os seus pais, esse menino vai nascer. E a época a qual ele vai nascer é uma época a qual Faraó já havia dado um edito ali, dado uma ordem a qual deveria, toda mulher que gerasse um filho do sexo masculino, deveria lançar o filho no rio, matar o seu filho. Mas por que ele deu esse decreto? Porque antes ele já havia combinado ali com algumas parteiras, para que quando elas fossem ali auxiliar no parto das mulheres hebreias, que eram aquelas mulheres que estavam ali escravas no Egito, elas deveriam também tirar a vida daquelas crianças. Mas aquilo ali não trouxe muito resultado. Faraó, ele percebeu que alguns meninos estavam ficando vivos, a ponto de chamar essas mulheres. E quando Moisés vai nascer, a Bíblia vai nos dizer que elas temeram tirar a vida deste menino. E elas vão ser chamadas ali por Faraó e pergunta qual é o motivo a qual elas não estão sacrificando, tirando a vida daqueles meninos. E a resposta daquelas duas parteiras é que quando elas chegavam ali, ela diz que as mulheres hebreias eram completamente diferentes daquelas mulheres egípcias, que eram mulheres fortes. Quando elas chegavam lá para auxiliar o parto,
os meninos já tinham nascido. É essa a resposta. Então aquele homem, aquele faraó da época, ele muito rigoroso, ele diz, pois agora, todos que gerarem filhos, as parteiras não serão mais as responsáveis, mas a própria família terão que pegar o menino e lançar no rio. Mas a Bíblia vai nos dizer, no livro do Êxodo, capítulo 2 a seguir, narra a história de Moisés, e é algo extraordinário, porque a Bíblia vai nos dizer que por ser um menino formoso, acredito que não apenas por beleza, mas porque os pais perceberam algo diferente ali naquela criança. A Bíblia vai nos dizer que eles esconderam aquela criança por 3 meses. Até então nem sequer o nome era Moisés daquela criança. Mas aqueles pais, eles arriscaram a própria vida para salvar a vida de Moisés. E esse Moisés, eles pela fé, os pais de Moisés, eles vão ter uma atitude completamente diferente. Além de eles não temerem o edito de Faraó, e trazendo para os dias de hoje, além de eles não temerem a astuta do inimigo, eles guardaram o menino. Mas não tinha como, depois de 3 meses, guardar. Quem sabe vizinhos teriam lançado os filhos também. E logo iriam saber. Então eles tomam uma atitude de fé ainda e completamente diferente. Você precisa entender que a mãe de Moisés toma uma atitude diferente. Porque lançavam os meninos no rio, mas ela vai lançar esse menino diferente. Ela vai pegar todo, vai betumar ali, vai pegar do tipo de um cestinho e vai preparar tudo aquilo ali e coloca o menino e vai lançar aquele menino no rio. Mas a história vai narrar também que enquanto ela lança no rio, a filha de Faraó estava se banhando com as suas servas ali no rio. Mas ouviram o choro do menino. E é interessante isso aqui, porque existe uma doutrina aí fora que o povo diz que quanto mais chora, o Senhor responde. Mas entenda que ouviram o choro porque o menino era filho. Lembra de Agar? Agar, ela sai ali da casa de Abraão. Primeiro, ela sai por conflitos com sua serva. Mas o anjo do Senhor diz, para onde tu vai? Errante. Aí ela vai dizer, eu fujo da minha serva. Ele diz, volte. Volte para onde você deveria ficar. E ela voltou. Mas chegou o tempo a qual ela deveria realmente sair. E com o auxílio do próprio Deus, Abraão temeu tirar o filho dali. Havia conflitos depois que nasce o filho da promessa. Mas essa mulher por nome Agar era escrava. E ela saiu dali errante no deserto, mas o menino tinha uma promessa, o filho, que a escrava gerou. E era descendente também de Abraão. E o interessante disso tudo é que a Bíblia vai nos dizer que ela deixou o menino, acabou ali a água. Deixou o menino. Para não ver o menino morrer, saiu distante. Mas a Bíblia deixa claro que Deus ouviu o choro do menino. E não o choro de Agar, que estava chorando também, porque era escrava, e o menino era filho e tinha herança. E você precisa entender que nós somos filhos e temos também herança. E ele ouviu porque aquela criança ainda não sabia falar. Aí o texto diz, Deus ouviu o choro do menino. E abriu-lhe a visão daquela escrava. E quando abriu aquela visão, sabe o que ela observou? Água ao redor dela. E naquele lugar aquela criança vai crescer, se torna flecheiro, cria família ali e prossegue. Mas o interessante de Moisés é que quando ele chora, a Bíblia vai nos dizer que a filha de Faraó vai observar e diz, é um dos filhos dos hebreus. E quem sabe ela se encantou também com aquela criança. Sabe o que ela faz? Pega e que ela vai levar para o palácio, Moisés. Mas isso aqui vem um contexto de uma atitude diferente. Porque quem sabe se ela lança como as outras lançaram, o menino tinha morrido ali e ninguém nem tinha percebido. Mas ela agiu diferente. E você precisa guardar isso aqui. Porque ela agiu diferente. Preparou aquele cestinho e lançou o menino. A Bíblia vai nos dizer que a filha, a irmã de Moisés, observou de longe o que ia acontecer. E viram que pegaram o menino. E ela vai até lá e intercede e diz, ei, se você quiser eu chamo uma ama para cuidar dele.
Sabe quem a ama para cuidar do menino? A própria mãe de Moisés. Agora você observe o agir do Senhor em meio a uma atitude correta. Uma atitude diferente envolvida com fé. Porque se não tiver fé, não tem como agradar o Senhor. E observe que aquilo ali aconteceu. E agora ela diz, chama a mãe do menino. A filha de Faraó nem sabe que é a mãe, diz, cuide dele. Quando ele diz, mamãe, eu venho pegar ele. Porque ela se agradou daquele menino. E a Bíblia vai nos dizer que esse Moisés aqui, Faraó, que queria matar as crianças, ele foi financiar o crescimento desse menino. Porque alguém que queria tirar a vida, Deus vai e inverte e diz, agora ele vai ter que financiar o crescimento. E a Bíblia diz que sempre ela iria mandar os recursos para o menino. Agora, vamos conjecturar isso aqui comigo. Imagine, chegando o povo ali, lá do palácio, no meio do povo escravo ali, e vê aquele povo chegando ali com recurso para aquele menino. E quando ele desmama, ele vai para o palácio. E ele vai crescer em meio a um palácio com tudo do bom e do melhor. E vai crescer nesse ambiente é qual esse Moisés vai crescer. Mas só que a mãe de Moisés, os pais arriscaram a própria vida para não morrer, para Moisés não morrer. Mas agora vai acontecer algo extraordinário. A carta aos Hebreus vai dizer, o livro de Hebreus, que não é carta, o autor ele vai dizer que pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó. Esse Moisés, quando ele cresce, ele sabe a sua identidade. Moisés, ele está no palácio, mas ele sabe que todo o povo, o sangue que jorra nele, o povo está ali sendo maltratado. E Moisés sabia daquilo ali. Até uma certa feita que ele resolve descer até ali. E ele viu um dos egípcios maltratando um hebreu. Mas ele já desce ali com um intuito de libertação. Por quê? Porque ele já nasceu com um intuito para libertar pessoas. E quando ele desce ali, eu não vou me prender nisso aqui porque o tempo não nos dá. Mas ele vai matar um daqueles egípcios por ver um daqueles ali, do sangue dele morrendo, sofrendo ali, sendo espancado. E ele retorna para o palácio, mas chega depois mais um dia e ele retorna novamente, mas agora ele vai ver um hebreu brigando, os dois irmãos, dois hebreus. E ele vai dizer, como é que vocês são irmãos e estão brigando? Mas só que ao observar o texto, nos dá a entender que o povo sabia que Moisés havia matado um egípcio para livrar alguém. E aqueles homens vão dizer, quem te constituiu libertador nosso? Vai fazer conosco o que fez com o egípcio? Automaticamente agora Moisés sabe que o povo está sabendo de tudo que está acontecendo ali. E ele vai sair para um deserto. Mas você precisa entender que Deus vai se revelar a este Moisés. Até então Moisés conhecia a história do seu povo que estava sendo escravizado no Egito. E sabia de onde ele estava, onde foi criado, no melhor. Mas ele sabia que não era o certo. Ele está daquela forma. E o povo sendo escravizado. Então ele resolveu descer ali, mas acontece de ele matar este homem. Ele sai dali foragido agora. Mas Deus vai se apresentar numa sarça ardente para ele e diz, eu sou o Deus dos teus pais. E ele viu aquela sarça ali. E ele se encantou com aquela sarça e foi para cima para olhar. Mas o texto diz, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é santo. E ele tira, e Deus se revela para ele e diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Eu vou te levantar para libertar este povo. E Moisés vai abrir a boca e vai dizer, quem sou eu para ir falar com o faraó para libertar esse povo? E ele vai questionar, a ponto de Deus dizer, quem foi que fez a língua, Moisés? Que tu está dizendo que não pode falar. Aquilo Deus já estava dizendo, tu não vai libertar ele com a tua própria mão, mas tu vai libertar com o próprio poder meu. Moisés chegar a dizer, e quando eu chegar lá, eu vou dizer que foi quem que mandou. Tu diz que é o eu sou quem te mandou. E Deus vai fazer algo extraordinário.
vai fazer milagres ali enquanto ele se revela com Moisés e diz que ele vai libertar aquele povo. Mas só que em Hebreus vai dizer que para que ele se tornasse esse grande libertador, ele teve que rejeitar algumas coisas. E deixa eu te dizer algo, quem sabe você ainda não entendeu. Assim como Moisés, a mãe, o pai, a família de Moisés, arriscou a própria vida para salvar Moisés, não foi diferente comigo e nem com você. Porque Deus enviou Jesus para salvar a minha e a tua vida, a qual eu e você estávamos escravos lá fora, a ponto de qualquer momento morrer. E Ele nos libertou, Ele nos restaurou. E não é diferente a minha e a tua história da de Moisés. Porque assim como libertou, salvou Moisés, agora Moisés diz: já que eles pouparam a minha vida, salvaram a minha vida, eu vou libertar eles. E foi esse o propósito a qual Deus libertou a minha e a tua vida. Foi para nos levantar nesses últimos dias e começar a salvar aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão lá fora, nas mãos do inimigo, sendo escravizados. Mas eu acho extraordinário que o autor aos Hebreus vai dizer que pela fé ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, tendo por maior riqueza o sofrimento com Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista uma recompensa. Agora pense comigo. Moisés estava no bem bom e no melhor do palácio. Mas foi preciso para que ele pudesse realmente libertar aquele povo, ele renunciar a algumas coisas. E é isso que nós precisamos entender, que não é apenas uma vez que o Senhor nos resgata. Existem coisas que nós precisamos desconstruir. Existem coisas que é necessário a gente renunciar para poder prosseguir. E existem 5 coisas importantes que Moisés precisou renunciar para que pudesse libertar aquele povo. E uma delas foi que ele renunciou o seu direito como um príncipe. Ser chamado filho da filha de Faraó está dizendo que ele renunciou o seu direito como príncipe. E o segundo é que ele renunciou o seu direito de imunidade. Por quê? Preferindo ser maltratado com o povo de Deus. Qual era a imunidade que ele tinha? A proteção. Ele foi criado pela filha de Faraó, ele tinha proteção. E o terceiro, ele renunciou o seu direito de desfrutar da sua posição. De desfrutar o quê? Os prazeres do pecado. Moisés tinha direito de desfrutar do bom e do melhor naquela época. Quem sabe nos dias de hoje, um filho de um presidente ou mais, de desfrutar do que ele quisesse, irmãos. Mas ele precisou renunciar a isso aqui. Em quarto, ele renunciou o seu direito de enriquecer. Por quê? Porque ele renunciou, nos diz o texto, os tesouros do Egito. Ele renunciou aquilo ali, porque ele observou o seu povo estando escravo ali. E quinto, ele renunciou o seu direito de cidadania. Ele saiu do Egito. E não pense você que diz: mas ele teve que sair fugido porque ele matou o homem. Entenda no nome de Jesus, que Atos vai dizer no sermão de Estevão, que ele já desceu ali com o intuito de libertar o povo. Mas foi com o intuito do jeito dele. E deixa eu te dizer, do jeito de Moisés não vai. E assim é nós. Do nosso jeito não vai, mas do jeito de Deus. Por quê? Porque quando ele vai para o deserto, a Bíblia vai nos dizer que ele encontrou umas moças, filhas de um homem lá, que tinham as criações. Mas tinha uns homens ali que não permitiram ela dar água ali à sua criação. E Moisés viu aquilo ali, e sabe o que é que Moisés faz? Botou aqueles homens para correr. Porque estava no sangue de Moisés de libertar. Quando o dom vem, irmãos, quando você tem um dom de Deus, em tudo que você faz, esse dom vai se aplicar. Não tem para onde correr. E a Bíblia vai dizer que ele chegou ali e expulsou. E as mulheres rapidamente deu água aos animais e foi para casa. Mas quando chegou lá, o pai das moças disse: vocês voltaram rápido, o que foi que aconteceu? Um egípcio nos livrou
E agora nós vamos ver o que? Honra. E cadê esse homem? Vocês deixaram ele ir? Mas só que quando Moisés chegou no seu próprio povo para libertar eles, eles estão com desavença um contra o outro. Quando Moisés chega com a palavra, ele diz: ei, quem te levantou para se meter na nossa vida? Em outras palavras, quem se levantou, libertador nosso, para tu estar se metendo, vai fazer conosco o mesmo que fez com o egípcio? Foi completamente diferente. Eles não enxergaram, quem sabe disseram: rapaz, é Moisés, é do nosso povo, se ele está descendo aqui, é porque algo pode acontecer, mas não entenderam. E é aí que está o problema. Eles não entenderam. Mas esse homem mandou chamar, e é ali que ele vai ficar, naquele deserto. Vai casar com uma das filhas daquelas mulheres, daquele homem. E vai ter filhos ali, naquele deserto. Mas foi naquele ambiente que Deus se revelou para Moisés. E disse: tu vai libertar o povo. E ele questionou. Mas foi necessário toda essa renúncia para que pudesse prosseguir e se tornar esse grande libertador. E sabe o que é algo interessante? É porque teve fé no meio. Não foi uma outra coisa. Sabe por quê? Porque existe, irmãos, muita gente, famílias, existem familiares, vou trazer no natural para você entender. Existem pessoas bem-sucedidas, a qual as famílias estão passando necessidade, precisando de ajuda. Mas aquela pessoa do mesmo sangue, da mesma família, está nem aí para ajudar a própria família. Mas com esse homem é diferente. Porque o texto vai nos dizer que ele teve em vista uma maior recompensa. Agora observe comigo, uma maior recompensa com a vida que ele estava vivenciando. Como foi que ele enxergou essa maior recompensa? Se não foi a fé no Deus Todo-Poderoso, a qual tinha uma promessa de libertar, e quem sabe ele ficou sabendo que Deus ia libertar aquele povo dali um certo dia. E não é porque Moisés foi o favorecido, não é porque Moisés foi favorito, não. Deus não tem os favoritos, mas ele escolhe aqueles que estão firmados no propósito a qual ele possa agir. E ele diz: vai ser esse. Entenda, irmãos, poderia ter sido qualquer outra família ali dos hebreus ter levantado um libertador. Mas por uma atitude dos pais e também agora de Moisés em crer e libertar esse povo, é que vai acontecer. E esse homem vai se tornar um homem poderoso, vai realizar milagres e prodígios vão acontecer, vai libertar esse povo do Egito. E deixa eu te dizer mais, a Bíblia vai nos dizer que ele falava face a face com o Senhor. Mas ele renunciou muita coisa aqui, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Não pense que é fácil. Uma vez que a gente é liberto e vem para cá alcançar a salvação, porque volta e meia a gente vai se lembrar e entender que existem realmente prazeres lá fora. E não tem quem me convence e abra a boca e dizer que o pecado não é prazeroso, porque é. Mas gera morte. E não é por medo de morte, não. É porque a gente já tem enxergado uma recompensa maior, irmãos. Ei, deixa eu te dizer, existe cristão que se você disser: ei, eu vou te dar 3 milhões de reais aqui, tu quer os 3 milhões ou tu quer viver simples mesmo? Não te faltando nada, mas tem uma recompensa maior lá no céu. Mas tem gente que vai dizer: me dá pra cá esses 3 milhões e linha, irmãos. Mas deixa eu te dizer, Deus nos levantou para libertar um povo que está cativo, oprimido. Há poucos dias Deus falou sobre santidade, e nós vamos buscar santidade sim. Mas Ele está dizendo agora: vamos renunciar a algumas coisas. Porque existe um processo de aceleração poderoso aqui. Se você não crê, você vai crer porque você vai ouvir. Deixa eu te dizer, se você está envolvido com gente que tem fé, pode se preparar, que você vai ficar doido também, cheio de fé, e vendo as coisas agir. Porque não foi pela mão de Moisés, mas foi pelo poder de Deus. E é pelo poder dele que vai acontecer. E quem sabe você diz: ah, mas como é que vai acontecer? Moisés disse: eu nem falar, eu sei. Manda meu irmão. E ele diz: não. Porque o que Deus tem com Moisés é com Moisés. O que Deus tem com Arão é com Arão. Mas cada um vai fazer a sua parte e exercer o seu dom.
Um dia me disseram que eu ia ser pregador e eu digo, agora eu não sei não desse negócio, como é que eu vou pregar? Eu nem ler direito, eu sei. Imagina interpretar essa Bíblia que eu não estou entendendo nada. Mas é porque eu estava pensando que seria do meu jeito. Eu pensando que seria com as minhas capacidades, mas não. É pelo poder de Deus que acontece tudo isso. Esse homem renunciou a algo, irmãos. E deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena a gente renunciar a algumas coisas para alcançar o que Deus tem. Porque Ele tem o melhor. A Bíblia vai nos dizer que Ele renuncia o direito de enriquecer. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É porque ele ia permanecer pobre? Não. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando ele liberta o povo... Vamos olhar na Bíblia. Abra lá em Êxodo. Êxodo capítulo 3, versículo 21. Êxodo 3, 21. Esse homem ele já havia renunciado, irmão, é poderoso. Sabe por quê? Porque uma vez Salomão tem toda a riqueza, o seu pai já nasceu rei. Mas Deus tem uma promessa na vida de Salomão. E Deus vai aparecer a Salomão e sabe o que é que acontece? Deus diz, pede-me o que tu quiser. Irmãos, agora pense comigo no dia de hoje. Deus disse, você quer o quê? Pense aí, o que era que você ia pedir? A Bíblia vai nos dizer que Salomão pediu sabedoria para reinar. Mas o pai era rei, irmãos. Será que ele não sabia como era que reinava e que cuidava? O pai era rei. Tinha inimigos, ele poderia dizer, mata esses inimigos aí, porque aí vai ficar fácil para mim. Já ouviu o ditado de faca e queijo na mão? Foi desse jeito que nasceu Salomão, com a faca e o queijo na mão. Era só cortar. Mas isso no pensamento natural, no espiritual era diferente. Ele diz, eu quero sabedoria. E a Bíblia vai dizer automaticamente, porque tu me deu sabedoria, tu me pediu sabedoria, não pediu a morte dos inimigos, não me pediu riqueza, eu vou te dar riqueza. Mas Provérbio vai dizer, traz uma analogia da sabedoria no sentido de uma figura de uma mulher, no sentido de uma pessoa, e diz, eu sou a sabedoria, e a prata e o ouro está comigo. Então deixa eu te dizer, não basta você ganhar milhões. Se não tiver sabedoria, volta para o zero. Aí ele pediu sabedoria. Porque com a sabedoria, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai correr. Você vai correr. E deixa eu te dizer mais, não é a sabedoria que a gente busca aqui e encontra. Tem muita gente sábia aí fora, irmãos. É a sabedoria do céu. É a sabedoria que só vem do alto. É a sabedoria que não dinheiro nenhum paga. É a que vem do alto. Mas esse homem, ele vai renunciar ao direito de enriquecer. Mas o texto vai dizer, Êxodo capítulo 3, versículo 21. Quando Deus aparece a Moisés, diz como que ele vai libertar aquele povo. Deus vai dizer a Moisés, eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha e às suas hóspedas vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Mas ele renunciou. Quando ele renuncia aquilo ali automaticamente, não é porque ele ia viver uma vida de pobreza, não, que ele diz, Deus diz, agora quando vocês saírem de lá, eu é quem vou dar graça e vou despojar todo esse povo. Vocês irão pedir às vizinhas e vão dar prata, vão dar ouro e vão dar veste para o seu povo. E você vai entender logo mais que isso aqui não é petição de pedinte, de mendigo não, viu? Foi Deus quem falou. E quando Deus fala, não tem quem possa invalidar. E observe, porque ele rejeitou tudo isso aqui, vai acontecer coisas extraordinárias na vida deste homem. Porque ele enxergou algo maior. E se nós, irmãos, se a nossa vida se resumir apenas aqui, na terra, nós estamos fazendo as coisas erradas. E não do jeito realmente que deve ser feito.
Sabe por quê? Porque existem promessas extraordinárias da parte de Deus, mas enquanto nós não renunciar a algumas coisas, você já parou para pensar e tentar enriquecer o seu dinheiro? Eu já. Com a força da própria mão? Eu já. Se você quiser, eu sento uma tarde com você e lhe conto o que é tentar fazer com as próprias mãos. Depois de crente e salvo. Porque eu já zerei. Já comecei do zero umas 2 ou 3 vezes. Até eu entender que eu só iria acontecer as coisas através do poder de Deus. E não na força do meu braço. Mas a Bíblia vai nos dizer que tem um homem que vai ser levantado líder também de Israel. Logo depois que passou isso aqui de Moisés que libertou o povo. E o nome desse homem é Gideão. Abra lá, Juízes capítulo 6. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que nessa época os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Só que esse povo aqui já havia saído do Egito. Esse povo não estava mais em escravidão. Esse povo já estava em terras que Deus já havia prometido. O povo estava pisando nessa terra. Mas o que era que estava acontecendo? Que o inimigo estava oprimindo eles. Porque havia esses midianitas aqui, que é descendente de uma das mulheres de Abraão, Quetura. E por conta de eles não ter destruído e aniquilado todo aquele povo, ficou uma minoria e aquele povo cresceram e se tornou inimigo deles. E deixa eu te dizer mais, é por isso que muitas vezes aquilo que a gente não mata de vez, aquilo que a gente não renuncia de vez, volta e meia tem uma raizinha ali, e essa raizinha é o que pode atrapalhar e te tornar escravo, sendo liberto. Foi isso que aconteceu. Quando o povo vai adentrar nas terras, Deus já havia dado a ordem para destruir todo o inimigo. Mas esses midianitas aqui, eles não destruíram todos por completo. E deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que nós devemos renunciar e tirar por completo. E isso só acontece através quando nós entendemos que há uma recompensa maior. É por isso que muitas vezes alguém não entende. Mas como é que pode, rapaz? Um médico, o pai investiu, estudou tanto, agora diz que é cristão e vai se tornar um missionário nas brenhas, ganhando nada, o povo mandando dinheiro. Deixa eu te explicar o que é isso. Entender uma recompensa maior. Pela fé enxergou algo maior. E deixa eu te dizer mais. Enxergou o que está em Apocalipse. Que não haverá choro. Não haverá mais doença. Não haverá mais nada disso. Ele diz, então, já que eu sou médico e é só por aqui, existe uma recompensa maior. É por isso, irmãos, que tem gente que deixa muitas coisas por conta do Evangelho de Cristo, porque enxergou algo maior. Deixa eu te dizer mais. É por isso que muitos olham lá fora e dizem, agora é cristão, só pode estar roubando na igreja, porque lá fora ganhava bem, lá fora vivia do jeito que queria. O que leva uma pessoa que ganha aproximadamente 30, 35 mil por menos de um mês a adentrar em 4 paredes e proclamar o Evangelho? O que leva uma pessoa que vivenciava lá fora com carro do ano todo ano trocava de carro novo, trocava 2, 3 vezes, porque encontrou e entendeu uma recompensa maior. E é isso que nós precisamos entender. Existe algo maior, irmãos. Existe algo maior para mim e para a tua vida. E não quer dizer que você não vai desfrutar aqui. Vai. Mas não vai ser com a nossa força. Não vai ser com a força do nosso braço. Mas vai ser do jeito que Deus faz. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Eu tentei realmente, depois de salvo, buscar do meu jeito. Investir em meio mundo de coisa aí que não deu certo. Mas quando eu entendi que era Deus, o que eu havia perdido, aconteceu alguns negócios e eu fui bater a conta. E o tempo todo perdido que eu tive, o Senhor recuperou aquele valor. Porque Deus, ele é muito misericordioso. Mas você precisa entender algo. Eu perdi tempo. Eu acordava cedo, inventei de botar mercado aí. Eu acordava cedo, 5 horas da manhã já estava de pé. E é uma opressão você trabalhar dentro de um mercado, porque você fica ali e não, as coisas não vão na mão dos outros. E pense num negócio que desandou.
Porque eu estava tentando fazer as coisas do meu jeito. E deixa eu te dizer, eu não vim contar da minha vida. Mas através disso o Senhor está falando com pessoas aqui. Porque não vai ser do seu jeito, não vai ser da força do seu braço, mas vai ser do jeito de Deus. Porque a bênção nos alcança. E deixa eu te dizer que nos originais a bênção nos alcança. Sabe o que é? É o mesmo que um carro está indo em uma direção e uma ultrapassagem toma a sua frente. Essa é a bênção de Deus te alcançando. Mas esse homem por nome Gideão, Juízes capítulo de número 6, versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Orfa, que pertencia a Joás, a Biazita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Observe, toda vez que o povo ia colher, os midianitas se juntavam com outro povo inimigo de Deus, do povo de Deus, e dizia: é tempo deles colher, bora lá. E se você observar na história aqui, esse povo estava, o povo de Deus, que já havia sido liberto, pisando na terra prometida. Sabe o que era que estava acontecendo? Estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Estavam habitando dentro de cavernas, recuando. O inimigo vindo e eles recuando, se escondendo. Passaram ali 20 anos nessa situação. Mas a Bíblia diz que tem um homem por nome Gideão, e o anjo do Senhor vai chegar ali e vai falar com ele. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse-lhe: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos confiaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará a Israel das mãos do midianita. Porém não te enviei eu. Deixa eu te dizer uma coisa. Se malhava trigo, ele estava malhando trigo no lagar onde pisava uva. Mas se malha trigo numa eira, num lugar amplo e espaçoso. Porque quando lançava o trigo, o vento tirava toda a palha e ficava só o trigo ali. Mas ele não poderia, porque se ele estivesse num lugar amplo, espaçoso, para malhar aquele trigo, os inimigos iam dizer: ali, vamos lá atacar ele. Mas esse homem está em um lugar estratégico ali, por conta do próprio inimigo, que iriam saquear eles. E ele está guardando aquele pouco dele ali para manter a sua casa. Mas o anjo vai aparecer a Gideão. E ele diz: se eu sou valoroso? Veja que a resposta de Gideão é extraordinária. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão responde: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, ele não disse se o Senhor é comigo. E é por isso que ele vai aparecer a esse homem. Porque ele não estava no individualismo, ele estava ali guardando o que era dele, mas ele estava preocupado também com a situação do povo. Ele dizia os bem-feitos que os nossos pais disseram, que o Senhor libertou o povo do Egito e agora o Senhor nos colocou nas mãos dos midianitas. O que Gideão não sabia é que o povo havia atraído para eles mesmo aquela ruína. Por conta da desobediência, eles atraíram aquele mal para si mesmo. E Gideão está achando que a culpa é de Deus. E deixa eu te dizer, isso é fácil, irmãos. Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas sem direção de Deus e as coisas dão errado. E o mais fácil é procurar alguém para culpar. Não é assim. Desde o princípio foi dessa forma. Desde Adão que ele vai culpar Eva. Sempre nós vamos procurar alguém para culpar. E triste é você culpar o Senhor de algo que ele não tem nada a ver. Mas o Senhor não diz resposta nenhuma e diz: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e tu vai livrar Israel. E ali vai acontecer que ele vai oferecer sacrifícios. Se realmente é o Senhor, me aguarda aqui, o tempo não nos dá. Mas o Senhor se revela a ele. Mas sabe o que é interessante? É que o povo já estavam em idolatria. O povo atraíram o mal para si. E o que acontece agora é que o povo tinha um altar. E estavam adorando outros deuses.
E Deus diz, ei, eu vou te levantar, tu vai libertar o povo, mas faz alguma coisa aqui primeiro. Vamos ver onde é que diz. O Senhor vai dizer assim no versículo 22, Juízes 6, versículo de número 25. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor disse, toma o boi do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, no lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Observe isso aqui. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu vou te levantar, tu vai libertar o povo. Agora primeiro tu vai lá e pega o boi do teu pai, o melhor, viu? De 7 anos. Isso aqui é para oferecer em sacrifício. Porque tem gente que diz, não, eu vou dar qualquer coisa aqui. E qualquer coisa não serve para o Senhor. Porque o que é que a gente oferece, deixa eu te dizer, o que a gente faz, você precisa entender, não é para o pastor Adriano, não é para a igreja, é para o Senhor. Porque o projeto é dele e a visão é dele. Ele diz, ei, eu vou te levantar, mas tu precisa desconstruir algumas coisas para poder tu ir. E uma delas é destruir o altar de Baal. Por quê? Porque o que estava atraindo ali é que o povo já estava adorando outros deuses e estava na mão do inimigo, irmãos. E deixa eu te dizer, esse desconstruir nos dias de hoje, sabe o que é? É crença errada. Esse desconstruir é coisas que nós aprendemos lá fora e queremos trazer para cá. E Deus está dizendo, ei, desconstrói esses altares aí e se oferece como sacrifício vivo. Lembro de quando eu me converti, que alguém da minha família tinha um bocado de santo, irmãos. E eu tive uma oportunidade de ir nessa casa. E eu comecei a quebrar a cabeça desses santos e joguei no muro. Por falta de instrução e sabedoria e crença errada. Porque desconstruir o altar não é quebrar santo. Porque o santo está aqui, ó. A idolatria está aqui dentro, na mente, desceu já para o coração. A idolatria não está só naquele santo, não. Não mudou nada. Mas sabe o que foi que mudou? O altar que eu coloquei na minha casa. Sabe qual é o altar? De adoração ao Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, se na tua casa não tem altar, se na tua casa não tem um ambiente de oração, se você não tem no mínimo meia hora de oração com o Senhor, deixa eu te dizer, não vai acontecer. Não vai. Porque se nós não temos um relacionamento com o Senhor, um momento com o Senhor, só eu e Ele, não tem como as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque o que me deixa mais triste e eu fico indignado nos últimos dias é que as pessoas não têm altares. E sabe o que é que estão fazendo aí fora? Indo atrás de profeta A, de profeta B e consultando o povo de Deus. E aí começa a andar por o que diz A, o que diz B, o que outro profetiza, irmãos. Deus usa, levanta profeta, levanta, fala mesmo, mas é para confirmar o que já falou no teu coração. E tem gente buscando para, eu vou ali ver o que Deus tem, irmãos, tem gente fazendo visita. Isso lá fora, que glória a Deus, não tem isso aqui. Mas tem gente, eu vou visitar a irmã fulana, para ver o que é que Deus tem. E o triste é isso, mas Deus diz, desconstrói isso aí. E quebrou o altar. E quando o povo, ele foi à noite, e quando é de dia, o povo vira o quebrado. E procuraram saber quem foi, descobriram que foi Gideão. Agora diz, falaram com o pai de Gideão, vamos matar ele. Ele disse, gente, se Baal é poderoso, vocês estão contendendo com ele? Quem mexeu com Baal foi ele, então ele que dê conta. Ele que resolva. Que o povo queria defender ali aquele altar de idolatria. Mas ele desconstruiu tudo aquilo ali para poder libertar o povo. E enquanto nós não desconstruirmos coisas que A diz, que B diz, que fulano diz, não vai. E deixa eu te dizer mais, o povo se juntaram 30 e poucos mil com Gideão para libertar. E sabe o que é que Deus diz para Gideão?
Capítulo 7. Disse o Senhor a Gideão. Tinha ali 32 mil pessoas com ele. Para enfrentar os inimigos. E o Senhor vai dizer para ele: muito é o povo que está contigo. Para eu dar os midianitas em tuas mãos. A fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Deixa eu te dizer, se o teu propósito nessa terra, algo que você faz lá fora, não tem um foco, um princípio, se não tem algo com o reino, se não vai trazer alguma ligação para o reino de Deus, você precisa descartar imediatamente, porque o propósito de alguém que Deus levanta, que Deus salva, o propósito é lá fora, ligado com o reino de Deus. Se o que eu faço lá fora não tem contribuição para o reino, não vale nada. Nada, irmãos. Se o que eu faço não é para contribuir com o reino, não vale de nada. E Deus está dizendo: ei, esse povo vai dizer que foi liberto com a própria mão. É muita gente. Por quê? Porque era um povo que vivia para si. Era um povo que tinha uma grande altivez, irmãos. Vivia para eles mesmos. Aí Deus diz: não, tem muita gente aí. Porque uma coisa você precisa entender: Deus não dá a sua glória a ninguém, irmãos. Não dá. E ele diz: é muita gente. Bastou ele dizer. E disse o Senhor a Gideão, versículo 3: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte, e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltou do povo 22 mil, e 10 mil ficaram. Observe, tinha gente ali no impulso. Dizia: hoje fulano vai, eu vou também. No impulso, porque um estava indo e estava tudo junto. Aí Deus disse: esse povo é muito. Diga a eles que os covardes e medrosos voltem. Bastou ele abrir a boca. E o texto diz que 20 mil, voltou para suas casas. E em Provérbios tem um texto que diz que se você andar com alguém medroso, vai te trazer medo também. Então ou você anda só, ou você se junta com quem tem fé. Porque se você anda com alguém que tem fé, irmãos, você nunca vai influenciar o que tem fé. Mas o que tem fé vai jorrar do teu lado. E é assim que vai acontecer. Se afaste. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou falar de novo. Eu tinha muita gente que andava comigo. É o homem. É o homem. Era o homem. Lembra do Roberto Carlos? O cara sou eu? Eu achava que o cara era realmente eu, irmãos. Porque eu pintava e bordava. E não tinha ninguém, eu não temia ninguém. Lembro-me muito bem de um homem de quase 2 metros. Não mexeu nem sequer comigo, com um colega meu. E disseram: o Orlando está ali, vem aqui. E bastou eu olhar para aquele homem e perguntar o que era que ele queria. E juntou um bocado de gente e saíram: deixa ele, deixa ele. E eu me achava. Mas chegou o dia. Chegou o dia que o sapato apertou. Chegou o dia que os covardes e medrosos, E aí eu fiquei só. E aí eu entendi que não adiantava aquilo ali. Porque, irmãos, quando dá merda mesmo, me permita essa expressão, ninguém vai estar do teu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por experiência própria. Quando tu se junta com alguém com fé, pode dar merda em algumas coisas por conta da obediência ao Senhor. Mas esse alguém vai estar do teu lado. E não é o sangue dando na canela, não. É dando aqui no pescoço. Porque enquanto estiver respirando, a fé vai estar do mesmo jeito. Deixa eu te dizer, é um tempo de nós se juntar e prosseguir avante. Porque você não vai se decepcionar com o que Deus tem para fazer. Ficou 10 mil. Quem sabe Gideão diz: eita, só 10? Mas Deus vai dizer a Gideão novamente. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo lá. Faze-o descer as águas, e ali tu os provareis. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo à água. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua mão, com a sua língua,
Como as lambe o cão, este porá à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelho e beber, esse foi o número dos quais lamberam. Levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixaram de joelho a beber água. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá, cada um ao seu lugar. O povo retornou. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que espiritualiza isso aqui. Se ajoelhou, é crente, né, pastor? Se ajoelharam, oxe, e água é vida. Se ajoelharam na água, mas deixa eu te dizer, tem momento sim de se ajoelhar, mas o momento aqui era de guerra, não era momento mais de se ajoelhar e prostrar, não. Era momento de estar de pé, observando o que estava acontecendo na retaguarda, pegar a água aqui, ó, e observando o que estava acontecendo, porque tem gente que fica de joelho, mas não observa. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai. É junto, é vigiar e também orar. E aí ficou só aqueles 300, ele diz: é com esses aí. E se tu está duvidando, desce aí. Aí chama um homem, acredito que um da sua confiança mais próximo, por nome Pura. Desce no arraial do inimigo, sabe o que é que acontece? Deus deu um sonho para os inimigos e ele diz: rapaz, eu vi como um pão de cevada assado. Sabe o que é o pão de cevada assado? Alguém pequeno, que não tinha valor de um trigo. Pequeno. Sabe o que é que Gideão diz quando vai libertar? Deus diz: tu é valoroso e vai libertar o povo. Ele diz: ah, eu sou o mais pobre e o menor da minha casa. É esse que Deus quer. Porque o grande e o soberbo, ele descarta. Então não pense que você não é alguma coisa. Não pense que não pode acontecer, porque vai acontecer. Vai, irmãos. Vai acontecer com a tua vida sim. E todos irão observar e dizer: rapaz, é fulano? É. E o que foi? Deus. E eles tiveram um sonho e eles mesmos interpretaram. Isso aqui não é outra coisa a não ser o filho de Joás, Gideão, a espada dele. E a Bíblia vai nos dizer que desceu aqueles homens, 300 homens. Mas eles desceram com sabedoria e estratégia. Agiram diferente. Lembra da mãe de Moisés que agiu diferente? A mesma coisa foi eles. Pegaram o cântaro e levaram uma tocha. Mas quando nós vamos observar quem levava a tocha em guerra, era um chefe que atrás vinha 1000 homens. E a Bíblia vai nos dizer que só tinha 300 homens. E eles estavam com aquele aceso a tocha, o cântaro, e começaram a descer. Quando eles desceram, o inimigo se apavorou. Observaram as tochas e diz: aí vem muita gente. E só vinha 300. E o que acontece ali é que os inimigos, Deus confundiu o próprio inimigo e começaram uns a lutar contra os outros. Gideão nem a espada pegou naquele momento. E o povo se apavorou e fugiram. Aquele povo foi destruído. Eles pegaram aquele povo e mataram. E o nome do Senhor foi glorificado através da vida de Gideão. Sabe por quê? Porque o Senhor ele queria mostrar para o povo que a vitória não dependia da força e do número de pessoas. Mas sabe do que dependia? Da obediência e do compromisso. Deus estava dizendo: não vai ser por a multidão e pela força de vocês, não. Mas vai ser pela obediência e o compromisso. Obediência e compromisso. Se o povo se obedece e compromete, eu vou agir. E assim aconteceu. E o nome do Senhor foi glorificado e todos entenderam que não foi com a mão, não foi com a força do braço de ninguém, mas foi o poder de Deus. E é o poder de Deus que vai fazer acontecer na minha e na tua vida. Eu sei que existem coisas, propósitos, sonhos, que é realmente seu, que é realmente da sua casa, e vai acontecer. Mas existe um propósito divino também. Porque Deus não nos faz perder tempo com coisas que irão ficar aqui mesmo. Não, existe um propósito. E se existe um propósito divino,
Vai acontecer, porque deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Porque Jesus, ele vai citar, e deixa eu te dizer uma coisa, não é pecado ter bens, ter riqueza. Uns Deus chamou para alcançar mesmo. Mas eu ouvi há poucos dias Deus dizer, eu não te chamei para ganhar dinheiro. Eu não te chamei para ganhar dinheiro. E me mostrou alguém e disse, mas esse eu chamei para ganhar dinheiro. Porque existem propósitos específicos. E eu comecei a observar realmente, se Deus tivesse me chamado para ganhar dinheiro, eu tinha ficado lá fora eu tinha. Mas eu renunciei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que principalmente faltou? Quando eu me encontrei com Jesus? O próprio dinheiro. Foi o que mais faltou, irmãos. E eu permaneci firme. E eu sabia que o Senhor era fiel para cumprir infinitamente mais. E Ele é fiel para fazer. E uma vez que Ele disse que eu não te chamei para ganhar dinheiro, não é que não vai chegar. Uma vez que Moisés diz, ei, eu não te chamei para enriquecer, e ele renunciou àquilo ali. Quando tu sair do Egito, fala o povo. Porque tem gente que diz, mas é muita petição, é muita coisa. Deixa eu te dizer, é porque ainda não entenderam. Oh, rabás, é muita petição, é muita petição. Mas está chegando um tempo, diz o Senhor, que não vai precisar pedir, porque a petição era para o povo que não tinha aliança com Deus, mas Deus nos chamou para não precisar nem sequer pedir. Oh, rabá, Deus está chamando, está chegando um tempo, Deus está dizendo, vai chegar um tempo que não vão pedir não. Deus é quem vai falar, vai adentrar no teu coração, não vai nem sequer precisar sentir. E tu vai fazer, sabe por quê? Porque é a visão de Deus. E Deus está dizendo, ei, é o povo, mas eu não estou nem aí com quantidade. Deus está dizendo, eu estou preocupado com obediência e compromisso. Pega obediência e pega compromisso e vocês verão. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente critica muita coisa quando ainda não chegou. Eu fui assim, critica. Eu não aguentava, quando falar em dinheiro, eu digo, olha lá vem. Os golpistas. Tem, irmãos. Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Nessa época que faltava mesmo, que era um processo na minha vida, lembraram de mim. E vieram fazer oferta. Rapaz, e aí? Se você quiser vir atrás de mim, venha. Para qualquer coisa, mas para isso aí não. Porque eu prefiro passar fome, mas não faço mais isso aí. Sabe o que aconteceu com esse rapaz que veio atrás de mim? Tiraram a vida dele. Levou mais de 10 tiros. E eu estou aqui glorificando o nome do Senhor. Porque eu escolhi renunciar. Eu escolhi. Tinha outros que já se foram também. Que me enviam, me encontravam e diziam, rapaz, o seu testemunho é forte. Eu vou voltar também. Pessoas desviadas. E eu dizia, saia dessa vida. Eu vou voltar. E pouco tempo chegava e dizia, mataram fulano. Ninguém morre sem ouvir essa mensagem. Não pegaram a oportunidade. Moisés observou que tinha algo maior. Irmãos, existe algo maior. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra. De toda a palavra. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele fala algo extraordinário. Lucas capítulo 9, se você puder, abra aí. Eu já irei finalizar, o tempo já foi. Mas abra Lucas capítulo 9. Perdão, não é 9 não. Vamos lá. Lucas 16. Capítulo 19. Eu irei ler para adiantar o tempo. Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regaladas e esplendidas. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. E o próprio cão vinha lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E nos Hades, ou inferno,
ergueu os olhos e estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro, o mendigo, no seu seio. E ele clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, entenda, ele só recebeu males e o que ele desejava era comer, nem que fosse das migalhas. E isso aqui não é porque Deus não permitiu que ele recebesse, não, é porque o povo não entenderam e não abençoaram ele. Esse homem não abençoou ele, nem sequer das migalhas. E ele diz: ei, tu recebeu já os teus bens na tua vida, ele agora não recebeu e está sendo consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderei, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu os mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também e está neste lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Entenda, Moisés é citado aqui pela própria história que Jesus conta. Aquele que rejeitou aquelas coisas, aquele que renunciou, está sendo avisado aqui, dizendo, Jesus disse, eles têm a lei e os profetas. Jesus está apresentando a Torá, a palavra na época. Ele diz, eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se alguém dos mortos for ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão disse: se não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitem. Jesus está falando, lei, profeta e algum, ele mesmo, que ainda que ressuscite, porque Jesus sabia que ainda que ele ressuscitasse, grandes líderes religiosos da época não iriam aceitar, e é o que tem acontecido. E quando ele fala da lei dos profetas, é porque estava sendo ministrado, anunciado, e o povo não entenderam, não quiseram. E esse homem aqui não foi porque ele foi rico, mas foi porque ele vai para o inferno por conta do egoísmo e recusou alimentar a Lázaro. E ele diz, eu tenho 5 irmãos, quem sabe do mesmo jeito. Porque não quiseram. Diz, é um mendigo. E nós precisamos entender o que sai da nossa boca, irmãos. Precisamos entender quem está do nosso lado. Porque há um tempo, há uma visão nesse ministério de abençoar mesmo. Ontem o Senhor pediu para abençoar alguém que eu havia criticado. Observei o Instagram e disse, botou o Pix dele. Faz tempo isso, eu digo, rapaz, é para esse negócio. Me escandalizei. E ontem Deus diz, abençoa ele. O que tu criticou está lá ainda. E eu copiei e mandei. Nunca vi aquele homem assim. Pessoalmente, Deus diz, vai, abençoa ele. Porque deixa eu te dizer, existem pessoas específicas que nós devemos abençoar. E não é pelo, é bem vestida. Não. É o tempo que Deus está dizendo. É a visão que Deus tem para esse ministério. É de abençoar mesmo. E deixa eu te dizer, Deus está juntando esse povo, ainda que seja pouco, vai se tornar grande. Mas esse povo vai se tornar grande, sabe por quê? Com uma visão. E Deus está dizendo, é tempo de você abraçar essa visão. E abraçar e defender. Sabe por quê? Porque alguém lá fora pode criticar e você diz, ei, não, lá é segundo o que está escrito. É segundo o que está escrito. Porque muitas vezes é mais fácil a gente criticar. Eu quero chamar o grupo de louvor. Porque existe um propósito de tudo que chega na nossa mão. E seu propósito você precisa analisar. Se está firmado realmente em Cristo. Se vai beneficiar o reino. Se o seu propósito está firmado em Cristo ou em si mesmo. Porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Existem 2 caminhos. Esse homem escolheu as riquezas dele. E na época você precisa entender. O povo achava que quem tenha bens é porque Deus estava abençoando.
E Deus estava sendo com aquelas pessoas ali. Mas quando aquele mendigo morreu, ele foi direto para o seio de Abraão. Faça. Mas faça entendendo que existe um propósito determinado. Existe um propósito para tudo que a gente faz aqui. E o nome do Senhor será glorificado. Se coloque de pé. Eu não sei o que você precisa renunciar, irmãos. Nós não estamos aqui para dizer, fulano faz isso, faz aquilo, não. É segundo a palavra. É segundo a palavra. E o que você tem dúvida, você vai chegar e vai perguntar a mim, perguntar ao pastor e vai ser trazido respostas. Mas não vamos criticar, não. Vamos abraçar e correr junto mesmo. Vamos correr junto. Você é um povo escolhido. E não existe, ei, deixa eu te dizer, um altar que precisa ser quebrado, que eu quebrei, para poder prosseguir. E achar, eu sou um coitadinho. Eu achava isso. Porque eu vivia num ambiente de um povo que era uma família toda cristã. E eu vinha de uma família toda estragada e bagunçada. E o povo olhava assim e dizia, aí não dá nada. Mas Deus mostrou alguém e disse, cuida. Deus disse, cuida que eu tenho algo poderoso nesse menino aí. Alahassuri andarai. E Deus está dizendo, você é importante sim. Você não é menor da casa de seu pai, não. Porque o seu pai é o Deus Todo-Poderoso primeiramente, independente do que aconteceu na tua trajetória. Vamos derrubar esses altares. Vamos derrubar essas crenças erradas. É um novo caminho, é um novo percurso, é uma nova visão. É por isso que o apóstolo Paulo diz, ei, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós recebemos um espírito novo, nós vamos receber um corpo glorificado, mas a alma é a mesma e precisa a mente ser transformada com isso aqui, ó, com a palavra. Com a palavra, meu irmão. Querido Deus e amado Pai, está aqui o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos ser guiados pelo teu Espírito. Nós queremos prosseguir avante nessa caminhada, nesse teu projeto, Pai. Nos alista como esses 300, Senhor. Nos alista. Nós não queremos ficar de fora do que o Senhor tem feito neste lugar. Nós queremos estar no meio, prosseguindo em meio a essa visão, Senhor. Mas se precisa algo ser renunciado, e quem sabe a gente ainda não olhou por conta da altivez, por conta do amor próprio, no nome de Jesus, Senhor. Nós fazemos como o profeta Isaías, colocamos diante do teu altar, nos entregamos diante do teu altar e dizemos, eis-me aqui. A quem enviarei? E o profeta Isaías disse, envia-me a mim. Aquele anjo com Atenais purificou os seus lábios. Não há ninguém que o Senhor não possa transformar. Não há ninguém que o Senhor não possa restaurar. Você é filho de um Deus grande. Você é filha de um Deus grande que pode fazer o que você acha que é impossível. Para Ele não é impossível. Não é impossível. Aleluia. Guarda essa palavra no teu coração, no nome de Jesus.